Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal. E hoje é o último vídeo desse especial de fim de ano, né? Já estamos em janeiro de 2026, né? Mais especial de ano, assim, vídeos especiais fora de react, ranqueando e tudo. Esse é o último vídeo. E hoje eu vou trazer o vídeo de expectativas para 2026. No mundo da música, lançamentos de álbuns, de singles. Vou focar em álbuns, tá? Singles eu não vou falar, mas lançamentos de álbuns que estão para vir, que estão com data marcada, lançamentos que provavelmente muita grande chance de vir esse ano, possíveis, né, que são rumores, expectativas para o canal para 2026. Eu vou atualizar vocês sobre tudo nesse vídeo. Então, se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito, se você acompanha meus vídeos, mas não é inscrito ainda, se inscreve, tá? 2026 vamos crescer muito mais nossa comunidade, é uma meta para esse ano, crescer muito mais nossa comunidade, e eu conto contigo, então se inscreve aí, ativa o sininho, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. E me segue no meu TikTok também, porque eu tô tentando postar, eu vou falar disso ao longo do vídeo, né, na parte de expectativas para o canal, mas eu pretendo postar mais shorts, vídeos curtos de conteúdo extra, então me segue no meu TikTok, no meu Instagram. E é isso, acho que não tem mais nada pra falar, e vamos para o vídeo. Bom, vamos começar pelo que mais vai interessar vocês, né? Eu vou deixar em duas partes. A primeira parte falando sobre o mundo da música e a segunda parte falando sobre o canal em si. Eu podia fazer vídeos separados, né? Mas melhor fazer tudo aqui, porque senão a gente não acaba nunca esse especial, né? Mas vamos começar pelos álbuns que tem data marcada para 2026. Primeiro álbum que vai sair amanhã, inclusive, eu tô soltando esse vídeo dia 8, quinta-feira, né? Hoje, meia-noite, vai sair o álbum do The Kid Laroi, Before I Forget You. Tá? É um artista que tá aí há um tempinho, dono do hit Stay com o Justin Bieber, tem Without You com a Miley Cyrus. Ser bem sincera, eu não acompanho muito a carreira dele, nunca fui a fundo nos álbuns dele, mas pra quem tá curioso, vai sair álbum dele amanhã, Before I Forget You, tá? Será que vai ter shades pra Tate McRae? Será que vai ter resposta? Não sei, vamos ver. Dia 16 de janeiro, semana que vem, vai sair o álbum que eu tô mais ansiosa pra ouvir esse ano, que é o da Madison Beer, Locked, o terceiro álbum de estúdio dela, 16 de janeiro. Tivemos os singles Make You Mine, tivemos... Já me esqueci. Yes Baby e Bittersweet. Infelizmente não tem 50 Minutes, tô muito chateada. Mas vamos, né? Vamos ver o que ela vai trazer para essa nova era. Gosto muito do debut dela, Life Support. O segundo álbum dela não me pegou tanto e agora eu tô bem curiosa para ouvir, porque todos os singles desse álbum eu já gostei, já amei, então tô bem curiosa para ouvir esse álbum. Na semana posterior, né, a Madison Beer, temos Louis Tomlinson do One Direction lançando seu terceiro álbum de estúdio também, né? How Did I Get There? Dia 23 de janeiro, tá? Ele já lançou os singles, esqueci o nome, Lemonade, tá? Que apareceu na minha lista de singles de 2025. Lemonade e me esqueci o nome do outro. Palace? Acho que é Palaces, tá? Saiu esses dois singles. Eles não super. Lemonade eu gostei bastante. A Palaces não me pegou tanto assim. Mas tô bem curiosa pra ouvir esse álbum. Eu amo o debut do Louis Walls, um dos álbuns da vida. E o Faith in the Future não me pegou tanto, mas gosto bastante também, ainda acho de muita qualidade. Eu gostei muito mais das músicas do álbum do Faith in the Future do que dos singles. Então, tô com expectativas boas pra esse álbum. Vamos ver se ele vai me surpreender, se vai ter uma Written All Over Your Face. Só isso que eu quero. Depois, pulando para fevereiro, vamos ter Charli XCX com a trilha sonora de O Morro dos Ventos Vivantes, tá? Fazendo um adendo aqui que ninguém se importa, mas eu li o livro Morro dos Ventos Vivantes, eu amei, e o filme não vai ter nada a ver com o livro, tá? O livro é completamente diferente, sobre vingança, sobre amargura, não tem nada de romance nesse livro, mas vão fazer mais uma adaptação que não tem nada a ver com o livro. Ela vai tá, né, como é que fala? Ela é a chefe, né? Tá. Porra, fugiu o nome. Ela é a curadora. Essa é a palavra da trilha sonora do filme. Ai, tô ruim de falar hoje.
Ela vai lançar a trilha sonora. Já tivemos House com parceria com alguém que eu não vou lembrar agora o nome, John Cole, alguma coisa assim. E tivemos Chains of Love, que tava na trilha no trailer do filme, o único trailer que saiu até agora. Amo essa música, super. O filme pode. O filme eu não tô com grandes expectativas pra ele, mas até agora as músicas me pegaram bastante. Eu gostei bastante das duas músicas que saíram. Então eu estou com expectativa para esse álbum. E ele vai sair dia 13 de fevereiro, no mesmo dia que vai lançar o filme e no Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos. Então, tudo interligado. Agora, para 20 de fevereiro, vamos ter 3 lançamentos de álbuns, bastante lançamento de álbum para o dia 20 de fevereiro. Teremos da Hilary Duff, o retorno da Hilary Duff, com Lucky or Something, 20 de fevereiro. Tivemos até agora o single. Esqueci do nome do single, mas tivemos um single até agora. Me esqueci real agora o nome do single. Esqueci. Mas tivemos um single até agora. Interessante, popzinho, gostosinho. Tá nada uau, mas legalzinho. Então, aí pra quem é fã de Hilary Duff, vai ter álbum novo dela depois de muito tempo. Nem. Bora, vai fazer, eu acho que quase mais de 10 anos até se bobear. Ou 10 anos. Não lembro agora. Mas faz bastante tempo. Foi da década passada ainda. Vamos ter o debut da Liene do Little Mix. My Eagle Told Me To. 20 de fevereiro também. Ela tá postando uma coisa mais ritmos africanos. Não vou falar que. Tipo, uma vibe meio Thailand, sabe? Em alguns ritmos. Me fugiu o nome, é Ampapiano, uma coisa assim. Puxando pra isso, um pouco reggae, tudo. Tá interessante se acompanhar e tô curiosa pra ouvir esse debut. Vamos ver, né? É a última. É que a Jess não lançou nada, né? Mas das Little Mix oficiais, é a última que vai lançar o debut dela. Então, tô curiosa pra ouvir. E o outro que é uma coisa meio particular minha, que eu tô curiosa pra ouvir, que é o da Megan Moroney, Cloud9, tá? Que ela tá hitando, vamos dizer assim, a música dela, Six Months Later, tá indo bem na Billboard, tá tendo uma estabilidade muito boa, é uma música que eu adoro. Ela é uma artista country, então gostei bastante de Six Months Later. Teve Beautiful Things, o segundo single. Gostei também, uma baladinha country bem clássica. Então eu tô bem curiosa pra ouvir esse álbum e tô com expectativas boas. Talvez saia alguma coisa envolvendo esse álbum dia 20 de fevereiro. Então fiquem ligados também na Megan Moroney. Se ela tiver cancelado alguma coisa, porque esses daí do country estão sempre fazendo alguma merda. Se ela tiver cancelada, lamento, mas a música dela é boa. Depois me comenta aqui embaixo que daí eu vou atrás. Mas que eu saiba, não saiba, ela não tem nenhuma polêmica ainda. Agora pulando para março, 6 de março, vamos ter o álbum do Charlie Puth, Whatever's Clever, que ele lançou um single até agora, que eu não ouvi até agora esse single, né? Não... Ele vai ser pai, então vamos aí, né? Quem é fã de Charlie Puth vai ter álbum novo dele dia 6 de março. Depois pulando lá para abril, 24 de abril, vamos ter o álbum da Meghan Trainor, Toy With Me, que também teve 2 singles até agora, ou um single. Eu devia ter pesquisado para fazer esse vídeo, mas tá tudo certo. Teve os singles, uma coisa bem pop, eu acho que eu ouvi o primeiro single. Bem pop, bem Meghan Trainor, então quem fã da Meghan Trainor vai vir álbum novo no final de abril. E uma semana depois da Meghan Trainor, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, vai sair o álbum da Melanie C, das Spice Girls, Sweat, que eu tô bem curiosa pra ouvir, porque eu gostei bastante da faixa título, entrou até na minha lista de singles de 2025, eu tô bem curiosa, o que ela vai trazer, a estética, tudo. E, por enquanto, esses são os álbuns que têm data marcada. Tudo pode mudar, pode atrasar, pode adiantar, tudo pode acontecer, mas até o momento da gravação desse vídeo, que é dia 7 de dezembro, esses são os álbuns com datas marcadas, tá bom? Dei uma pausa no vídeo para fazer um disclaimer que teve vários álbuns que eu não falei que estão com data marcada para lançar. E tem 2 retornos que estão sendo prometidos para esse ano, então tive que fazer esse disclaimer. Tô fazendo esse disclaimer dia 6 de janeiro, então pra vocês verem, né? Primeiro disclaimer é que tem 3 álbuns que eu não falei que vão sair dia 23 de janeiro. 23 de janeiro vai ser bem concorrido, vai ter bastante álbum nesse dia. Só Deus sabe como é que eu vou cobrir todos esses álbuns, né? Mas dia 23 de janeiro também teremos álbum da
Ari Lennox, que é uma cantora de R&B, com o álbum Vacancy. Talvez vocês conheçam, não sei, eu conheço de nome, ouvi os singles do álbum, achei uma delícia, recomendo muito a faixa título e Short At A Girl, não lembro agora, que é mais um batidão e tudo, as duas músicas são maravilhosas. Também teremos o álbum da Pop, não sei se vocês conhecem também, com Empty Hands, que ela tá numa vibe mais pop rock e tudo, muito interessante, muito legal, recomendo muito, talvez tenha react no canal, fiquem de olho. E o último, que também vai sair 23 de janeiro, é o álbum da Agnes, Beautiful Madness, eu bati no meu controle. Beautiful Madness, tá? Que tá numa vibe mais house, mais eletrônico, eurodance, tá muito legal, também recomendo muito vocês ouvirem os singles antes de sair o álbum, tá? E além desses álbuns que vão sair dia 23 de janeiro com data marcada, também, hoje, dia 6 de janeiro, Bruno Mars postou no Twitter dele, o X agora, né, mas eu chamo de Twitter, que ele tá com o álbum dele pronto. Ele postou no Twitter, My album is done. Então, o álbum tá pronto, ele só tem que lançar mesmo. Não falou de data, nem capa, nem nada, mas é capaz de quando eu postar esse vídeo, ele postar alguma coisa falando sobre capa de álbum e tudo. Não sei, mas até o dia 6 de janeiro ele só falou que o álbum dele está pronto, então vamos ficar de olho porque vai ter álbum de Bruno Mars esse ano. E além dele, quem vai retornar também para esse ano é BTS, tá? Depois de eles ficarem um tempo fora, não sei quantos anos, mas ficaram um tempo fora pra cumprir coisa de militar lá da Coreia do Sul e tudo, período de militar, agora me fugiu o nome, mas eles vão retornar 2026 esse ano e prometeram, né, numa live super divertida, a meia live, eles prometeram álbum novo para entre março e abril e uma turnê. Então vamos ter álbum e turnê. Olha, vai ser um ano muito foda, assim, pro BTS, né? Depois de anos separados, quando eles voltarem a ficar juntos, vai ser um estouro. Muitos números, vai ter número 1, vai ser hit, tudo. E vamos cobrir tudo, tá? Provavelmente vou fazer um react do primeiro single, alguma coisa, tá? Não sei do álbum, mas o primeiro single com certeza. Então vamos ficar de olho, tá? Tem esses 3 álbuns que vão sair dia 23 de janeiro e Bruno Mars e BTS vão retornar em 2026. Então vamos ficar de olho que vai ser um ano bem agitado. E é isso, gente. Acabou o disclaimer, vamos voltar pro vídeo. Além disso, com data marcada, vamos dizer assim, temos a turnê da Ariana Grande pelos Estados Unidos, né, pelo América do Norte, para 2026, tá? Que a safada não quer pisar aqui no Brasil, né, tem medo de pegar doença, então tá aí, para quem mora nos Estados Unidos, para quem mora fora, vai poder ver pode talvez ver a turnê da Ariana Grande, né, que vai ser em suporte ao Eternal Sunshine, tá? E agora vamos para álbuns previstos, mas sem data, tá bom? Um que a Lana Del Rey tá prometendo é o Stove, né? Depois de Laço, depois de The Right Person You Stay, depois de lançar Henry Come On, que também entra na minha lista de singles de 2025, lançar Bluebird, não lançou mais nada, e né, falou que não se identificava mais com a sonoridade country, new americana do álbum e mudou para outra coisa, não se sentia confortável lançando aquela sonoridade. Agora ela tá prometendo recentemente um álbum para final de janeiro do ano que vem. Né? Ano que vem desse ano, né? Eu tô perdida. Mas ela tá prometendo álbum pro final desse mês. Então, vamos ver se ela vai prometer, se ela vai cumprir. Talvez depois que eu tenha gravado esse vídeo ela tenha realmente prometido, postado capa do álbum, single e tudo. Mas eu tô gravando esse vídeo em dezembro, então ela tá prometendo. Se lançou alguma coisa, eu atualizo vocês aqui nos comentários, tá? Mas até o momento é só uma promessa que ela tá fazendo de lançar o Stove no final de janeiro. E outra que também tá prometendo bastante álbum é a Kim Petras. Tem até um nome, né? The Tour. Que estava previsto para 2025 mesmo, mas não lançou, não sei o que aconteceu. E agora estamos com a expectativa para 2026. Ela lançou o single Polo, I Like Your Look e Freak It. Freak It. 3 singles interessantes que eu acho que podem dar um albão assim, bem eletrônico, bem batidão. Mas até agora não tivemos nada, então estamos esperando esse lançamento da Kim Petras. Eu acho que com certeza vai ser em 2026, se não tiver problema com gravadora, é pra sair em 2026, então vamos torcer aí que saia esse álbum.
Outra que provavelmente também vai lançar álbum em 2026 é a Ray, que tá com um single aí, Where's My Husband, bombando na Billboard, que cresça mais essa música, né, pra 2026. E ela tá prometendo o álbum, que ela já tá trabalhando nele. Ela tinha sido roubada, né? Deu uma de Donde Están os Ladrones e roubaram os cadernos dela com as composições, mas ela recuperou. Então voltou com o gasto todo pro álbum, pra esse novo álbum. E vamos ver, né? Porque o My 20th Century Blues é maravilhoso, é incrível. E vamos ver se agora finalmente os Estados Unidos reconhecem ela, o talento dessa mulher, tá? Que ela merece. Outra que também que vai com certeza lançar álbum em 2026, só não tem data marcada, é a Robyn, tá? Que já lançou o single Dopamine, primeiro single desse álbum. Linda, maravilhosa. Eu amei Dopamine, amei. Fiquei até chateada que eu não deu tempo de botar ela na lista de singles, porque ela foi lançada muito no final do ano. Mas é uma música maravilhosa, recomendo muito. E com certeza vai ser álbum em 2026, porque a Robyn não é de lançar singles avulsos, ela sempre lança um álbum. Então, com certeza vai ter alguma coisa pra 2026. Outra também que com certeza vai lançar álbum em 2026, mas ainda é uma especulação, né? Porque ela gosta de fazer as coisas tudo na surpresa, né? Na última hora. Que é a Beyoncé, né? Que tem que lançar o terceiro ato da trilogia dela de álbuns. Teve o Renaissance, teve o Cowboy Carter. E pelas contas, né? Como ela tá lançando o álbum em 2 anos, tudo indica que ela vai lançar o terceiro álbum, né? Que vai ter uma pegada especulações, né? Mas que vai ter uma pegada mais rock. É pra lançar esse ano, 2026. Mas é uma especulação porque ela não tá falando nada sobre ele. Então, mas pela questão de 2 em 2 anos, tudo indica que ela vai lançar esse álbum agora em 2026. Então vamos ficar de olho na dona Beyoncé. Outra também que tá prometendo muito um álbum novo pra 2026 é a Olivia Rodrigo. Ela disse que tá terminando de gravar, já postou até imagens nas gravações, nos estúdios. Então tudo indica que vai sair álbum em 2026. Tô bem curiosa, tô bem ansiosa. Tem todas até especulações do nome do álbum, que ele vai se chamar Kiss e vai ser um álbum mais romântico, já que ela tá namorando agora. Vamos ver, tô bem curiosa, tô bem ansiosa. O último álbum dela me agradou bastante, muito mais que o debut. Bom, outro álbum que tem uma boa chance de sair pra 2026 é o álbum da Billie Eilish, tá? Que ela falou que ela já tá trabalhando em novas músicas e um novo projeto. Então vamos ficar de olho, assim. Eu não tô com tanta certeza, assim, se vai sair em 2026. Eu acho que seria mais pra 2027. Mas se sair em 2026, tô aceitando, tô muito feliz. Quero mais coisas de Billie Eilish, né? Que só tem vindo álbum até agora. Outra também que tá prometendo muito um álbum pra 2026 é a Rita Ora. Ela já lançou Hit, que é o primeiro single dessa nova era, né, pelas palavras dela. Hit, Joy e All Natural, tá? Gostei bastante de Joy e All Natural. Tem até um review de Hit aqui no canal, que eu não gostei tanto, mas Joy e All Natural são maravilhosas. Eu tô bem ansiosa pra esse novo álbum dela, porque desde o You and I ela só tem me agradado muito nas músicas e nos álbuns, então tô bem curiosa pra ver esse novo álbum dela, que eu espero que saia em 2026. Outra também que tá prometendo um álbum internacional pra 2026 é a Pablo Vittar, tá? Ela tá prometendo faz um tempo esse álbum internacional, né? Trazendo músicas em inglês, tudo. Ela já lançou Mesh, tá? Que, pelo que deu a entender, é o primeiro gostinho desse álbum internacional dela. E ela tá me prometendo bastante, então provavelmente vamos ter alguma coisa pra 2026. Eu acho que é bem grande a possibilidade dela lançar esse álbum, se não tiver nenhum problema com o gravador e com a fanbase dela. E outra também que. Esse foi o barulho da minha cadeira, não fui eu. E outra também que tá prometendo o álbum, assim. Não vou dizer que ela tá prometendo, mas eu acho que tem boas chances de sair em 2026. É a Anitta, tá? O Funk Generation saiu em 2024, ano passado. 2025 a gente ficou em singles avulsos, parcerias, nada muito grande, mas ela tá prometendo um novo álbum para 2026, uma coisa mais experimental, diferente. Então vamos ficar de olho na Anitta. Talvez tenha uma grande possibilidade de ela lançar alguma coisa em 2026. Eu espero que ela lance para dar continuidade com esses álbuns que estão muito interessantes, tá bom? E agora vamos para possíveis lançamentos, tá? Que são teorias minhas, tipo, eu acho que são artistas que podem lançar álbum esse ano, mas, assim, 50-50, sabe? Ao mesmo tempo que eu acho que eles podem lançar, eu acho que também não pode acontecer nada, né?
O primeiro nome é Zara Larsson, que ela tá nessa. Desde que ela saiu, né, da antiga gravadora dela, graças a Deus, agora ela tá de lançar um álbum por ano, né? Ela lançou em 2024 Venus, 2025 o Midnight Sun, e eu acho que tem grandes chances que ela lance alguma coisa pra 2026. Eu acho que ela não vai não lançar nada em 2026, nem que seja um deluxe pro Midnight Sun, que tá. Pode não ter grandes números, mas tá tendo uma repercussão muito grande nas redes sociais, então eu acho que pode vir um deluxe ou já emendar mesmo um novo álbum, uma nova era, pra não perder o hype. E eu acho que ela tá muito certa se ela fizer isso, tem que manter esse hype. Eu acho assim que ela pode começar uma era pra 2026, tipo finalzinho do ano, setembro, lançar o primeiro single, lançar o segundo single, 2027 começar com um álbum, né? Eu já criando teorias, né? Mas eu acho que tem grande chance dela lançar alguma coisa pelo menos em 2026, tá? E outra também que tá nesse pique de lançar um álbum atrás do outro é a Sabrina Carpenter. Ela lançou Short and Sweet em 2024, 2025 teve o Man's Best Friends e pode ser que tenha um Deluxe agora em 2026, o Man's Best Friend. Pode ser que ela já emende um novo álbum. Acho bem grande a chance dela fazer isso. Acho que ela não quer deixar o nome dela morrer, tá certa. Então tem grandes chances, na minha visão, dela lançar mais um álbum, pelo menos começar uma era em 2026. Outra também é a Tyla, né, que teve o debut dela, né, o Tyla, né, o self-title, e desde então ela lançou o EP, que não me agradou tanto, né, que tem Iris e Bliss, que são maravilhosas, e eu tô querendo um álbum, assim, pra mim ela também tem que estar na mesmo pique de Zara Larsson, Sabrina Carpenter, lançar um álbum por ano, pra não deixar o nome dela morrer, né. Agora teve Chanel, que tá bombando bastante, né, tá viralizando bastante, então acho que tem grande chance dela lançar um álbum, algum projeto pra 2026. Eu espero que seja um álbum e seja o álbum, porque, como eu falei, o EP me decepcionou bastante. Então, quero o álbum da Tyla pra 2026. Quero. Outro nome também é a Tate McRae, que também tá nesse mesmo pique, lançar um álbum atrás do outro para não deixar o nome morrer. Também grande chance de lançar mais um álbum, pelo menos começar uma era em 2026. Já teve Deluxe do So Close to Us, que ela já falou que é o fechamento dessa era, então eu acho que tem grandíssimas chances dela começar, pelo menos começar uma era em 2026. Então vamos ficar de olho na Tate McRae. Outra também que tá há muito tempo prometendo o álbum e assim, tá que nem tá no mesmo pique da Cardi, né, de prometer, cancelar, prometer, cancelar, prometer, cancelar, que é a Nicki Minaj, tá? Ela também tá prometendo o álbum pra 2026, mas ela é quase tipo a Lana Del Rey. Eu fico bem desconfiada porque a gente sabe que ela não é muito de planejar muito bem as eras dela, de fazer sabe, uma erazinha bonitinha. O álbum sai todo do nada, assim, sem divulgação. Então não tô criando muitas expectativas, mas é um nome aí que tá umas especulações de que pode lançar álbum em 2026. Outro nome é a Doechii, né, uma recente. Ela lançou a mixtape dela, foi muito bem recebida, ganhou um Grammy de álbum de rap. E eu acho que tá na hora dela lançar o álbum dela, álbum mesmo, né, sem ser mixtape, porque ela não pode perder tempo, ela não pode deixar o nome dela desaparecer e tem que fazer isso, então ela tem que lançar álbum em 2026, porque senão ela corre o risco de esquecerem ela a longo prazo, né? Teve Excited, que já dividiu bastantes opiniões. Foi hit, mas dividiu bem as opiniões. Então, pra mim, ela tem que vir logo com um álbum em 2026. Começar 2026 com singles e álbum, né? Então, eu acho que é um nome que tem que lançar. Se não lançar, ela vai, né, se lascar. Mas desejo tudo de bom pra ela, tá? Outro nome é Chaperone, que também tá, né? Teve o Midwest Princess, que saiu em 2023, eu acho, final de 2023. E desde então não lançou álbum nenhum, né? Ou foi 2024? Não lembro, mas sei que, olha, ela tá prometendo esse álbum. Teve Good Luck Baby, que foi um hitaço. Depois teve The Giver, que não pegou muita gente. Depois teve The Subway, que foi muito bem elogiada, indicada a Grammy, justíssimo, a música é maravilhosa, mas também não teve, não tá sendo um grande hit, teve bons números, e pra mim ela tem que lançar logo um álbum, começar uma era, porque senão é outra que corre o risco do nome dela morrer, assim, esquecerem ela muito rápido. Então ela tem que lançar álbum em 2026. Desculpa, não sei
Assim, na minha visão, né? Se ela quiser manter o nome dela, ela tem que lançar um álbum em 2026, alguma coisa, porque senão corre o risco de esquecerem ela. E o último nome é a Katy Perry, tá? Que lançou Band-Aids, né, em novembro. E com certeza eu acho que é pra vir um álbum dessa música. Não sei se vai ser um single avulso, se vai vir um álbum todo na vibe de Band-Aids pra 2026. Mas com certeza ela vai lançar alguma coisa, porque Katy Perry nunca fica muito tempo sem lançar nada. Então, espero coisa de Katy Perry pra 2026. E é isso, gente. Essa foi as minhas expectativas para 2026. Tem artistas assim, tipo Adele, não vai lançar nada em 2026. Cortem isso. Rihanna, não vai lançar nada em 2026. Qual outro nome? Eu não vou lembrar agora, mas, sei lá, as que eu amo. Alanis Morissette. Muito difícil lançar alguma coisa. Janet Jackson, muito difícil. Nossa, essa eu já desisti. Então, tem nomes que a gente sabe que só uma a cada 1 milhão de anos lançam alguma coisa, algum álbum, alguma música. Mas são os nomes que ou já tem data marcada, ou estão prometendo muito, ou tem muitas especulações em torno de lançar alguma coisa. O que não tá aqui, pouquíssima chance de lançar, só se tiver uma surpresa nesse ano, espero, mas só se tiver uma surpresa para esses artistas lançarem alguma coisa, tá? E agora vamos para expectativas para o canal em 2026. Essa parte vai ser, eu vou tentar ser mais breve, mais curta, já que o vídeo já tá bem longo, né? Como expectativas? Manter o canal, né? Que o canal cresça mais, que a gente bata pelo menos 1.000 inscritos, que é o que precisa para começar a monetizar o canal. Não lembro agora se é 1.000 inscritos ou 500 inscritos. Acho que é 1.000 mesmo. Preciso de 1.000 inscritos para começar a monetizar o canal. Não é monetizar, é fazer o clube de membros. Eu queria muito fazer um clube de membros. Então, assim, sendo bem sincera, quando eu comecei esse canal, eu não tinha grandes expectativas com ele. Eu faço esse canal puramente por diversão, por hobby, sabe? Uma coisa que eu gosto de falar, eu adoro falar sobre música, e daí aqui é o lugar que eu tenho pra falar com outras pessoas que não seja no meu subconsciente ou sozinha, né? Então, eu uso o canal pra não ficar falando sozinha que nem uma louca, né? Eu falo com outras pessoas. Então, assim, eu não tenho grandes expectativas para esse canal. Se ele chegar em algum lugar, assim, um patamar de ter clube dos membros, eu vou ficar muito feliz. Mas eu também reconheço que, pro tanto de esforço que eu boto no canal, e agora eu vou ser, né, ser mais direta com vocês, assim, eu posto um vídeo por semana. E eu tenho total noção de que se eu postasse mais vídeos por semana, o meu canal já estaria muito maior. Pelo menos ele já estaria com 100 inscritos no canal. A gente não chegou ainda, a gente tá com mais de 70 inscritos. Que eu acho que pro tanto que eu me esforcei nesse canal, até um número legal. Queria mais, queria pelo menos ter chegado a 100 inscritos, mas não aconteceu e tudo bem, né? Segue a vida. Mas com certeza, se eu postasse mais vídeos, mais. Assim, tem canais que eu acompanho do mesmo conteúdo que o meu, que eles postam, tipo, vídeo todo santo dia. Ou, sabe, vídeos variados, muitos reacts, e que já estão na casa de 100 mil, assim. Claro, eles são gringos, né? Então é um público muito maior, né? É muito mais gente que fala inglês no mundo do que fala português. Por exemplo, um canal que eu acompanho bastante é o Juki Gems, acho que assim se pronuncia. E ele, em 2 anos de canal, já tá com quase 200 mil inscritos. 200 mil inscritos. Mas ele posta vídeo quase todo dia. E vídeos bem variados, né? Tem react de performance, tem react de shows, tem react de álbum, tem react de single, de clipe. Ele posta muita coisa. Então, o retorno que ele tem coincide com o tanto que ele se esforça. E eu acho que com o tanto que eu me esforço para esse canal, até que teve um retorno bem legal, assim, consegui 70 inscritos, não só pelos números de inscritos, mas o engajamento do canal é muito bom, eu fico muito feliz com isso. Por exemplo, ele está sempre, na maioria das vezes, ele bate 200 views por vídeo e manter uma média no YouTube, a coisa mais importante, além de tu ter números grandes, é tu manter esses números. E mesmo que o meu canal não tenha números enormes, ele se mantém muito estável. Então, a maioria dos vídeos pega 200 views fáceis, né? Quando um bomba mais, pega 300, 400 views, daí, né, um bombom, uma coisa fora do normal pro canal. Então, é um canal que ele é muito estável. É isso que eu quero dizer. Ele não tem
meu Deus, 1000 views, 1 milhão de views, mas ele é estável dentro do pouquinho que a gente tem, né? Pouquinho que eu tenho. Tem um vídeo ou outro que flopa, né? Que faz menos de 100 views, né? Mas isso é da vida, acontece, né? E eu percebi agora que pro final do ano tá bem fraco, assim, tá não bem fraco, mas tá mais fraco que o normal o desempenho do canal. Por exemplo, vendo as retrospectivas do meu canal, eu vi que no meio do ano, entre junho e agosto, foi quando o canal fez mais views, chegou mais para mais gente. Então, tudo é analisar e tudo, né? Esse final de ano tá tendo menos views, tá tendo menos engajamento, mas ainda tá muito bom, assim, para um canal pequeno que nem o meu. Como eu falei, expectativas é crescer muito mais o canal e com certeza me esforçar mais com o canal, tá? Eu quero que ele chegue mais. Eu acho que, como eu falei, eu não vou ultrapassar meu limite, eu não vou, tipo, fazer que nem outros canais e postar vídeo todo santo dia. Não vou fazer isso porque eu não tenho condições estruturais, né? Tipo, eu não tenho condições de estar toda hora gravando um vídeo, porque eu trabalho, né? Eu faço estudo e tudo, então não tenho condições de estar toda hora gravando vídeo. E só. E sim, se fosse só gravar, era tranquilo, mas eu tenho que gravar, tenho que editar, tenho que baixar no computador, tenho que upar no YouTube, tenho que fazer a capa do vídeo. Tudo isso leva, às vezes, leva um dia inteiro. Toda essa função, assim, leva um dia inteiro para um vídeo de react. Quando é ranqueando é mais tranquilo, mas até o ranqueando eu tenho uma preparação toda, porque eu tenho que fazer a tier list, tenho que baixar as capinhas, às vezes eu tenho que baixar a capinha uma por uma. Às vezes a tier list tá pronta, tipo, eu pego lá do tier list mesmo, do tier maker, e faço ali pro vídeo, mas às vezes eu tenho que fazer tier lists do zero. Tipo, eu mesmo tenho que baixar cada capinha, botar lá e tudo, e dar uma trabalheira às vezes. Então, assim, é só para vocês entenderem que o canal dá trabalho, então eu não posto mais vídeos no canal por causa disso, porque dá muito trabalho fazer um vídeo. Imagina se eu tivesse que fazer vídeo todo santo dia, eu não teria mais vida, eu ficaria sobrecarregada, né? Não seria legal, daí o canal não iria para frente. E eu tenho total noção de que se eu postasse mais vídeos por semana, com certeza meu canal teria muito mais crescimento. Porque as poucas vezes que eu postei, por exemplo, 3 vídeos por semana, teve muito engajamento naquela semana. Teve muito mais views, engajamento, número de inscritos. Então, se eu me focasse, realmente eu conseguiria chegar bem longe. Mas pro esforço que eu boto nesse canal, eu acho que conseguimos criar uma base, assim. Eu vejo que tem inscritos, assim, a pessoa é inscrita, curte meu vídeo sempre, comenta sempre, e fico muito assim, ó, beijo para essas pessoas que me acompanham mesmo, que são fiéis, assistem o vídeo, tudo. Eu fico muito feliz quando vem um comentário nos meus vídeos, eu fico muito feliz, juro. É uma alegria genuína ver que eu não tô sozinha aqui falando com as paredes, que tem gente real mesmo vendo o vídeo e gostando das minhas opiniões e interagindo, querendo saber mais e tudo. Eu tento sempre variar, né? Eu sempre trago vídeos, tento sempre trazer vídeos que um público geral vai gostar e vídeos que são mais íntimos meu, tipo, que eu quero gravar. Eu sempre tento balancear isso, porque eu não quero que seja um canal que fale só sobre uma artista em específico ou fale só das artistas que estão bombando. Eu gosto de trazer coisas variadas, né? Por exemplo, eu fiz o da Jessie Murphy, que não é uma artista tão grande, e até que foi bem de views. Eu fiz o da Diana, uma cantora nacional, com Felídia, que é um álbum que quase ninguém fala, mas eu quis fazer porque me interessou, porque eu achei que seria legal para vocês. Então, essa é a proposta do canal: falar sobre coisas, dar minha opinião sobre os principais lançamentos, mas ao mesmo tempo recomendar coisas para vocês. Esse é o meu principal objetivo tendo esse canal: recomendar. Sabe, às vezes a pessoa não conhece esse artista e graças a mim vai conhecer, vai consumir tudo e isso me deixa muito orgulhosa, né? Porque, pô, eu tô incentivando pessoas a ouvirem mais coisas, mais artistas e, sabe, é isso. Eu fico muito feliz, esse é o objetivo do canal, e quando dá certo, eu fico muito feliz, sabe? Também tento trazer artistas mais antigos, né? Eu fiz vídeo da Avril Lavigne, fiz vídeo da Madonna, da Janet Jackson, que foram vídeos que foram bem de view, né? Fiquei surpreso da Madonna, fez mais de 400 views, fiquei muito feliz. Então, eu tento sempre balancear para não ficar um canal de uma nota só. Ah, eu vou só
falar sobre os principais lançamentos e tal. E tem lançamentos grandes que eu não cubro, porque não tô afim, gente. Às vezes não é porque eu não gosto do artista, não gosto do álbum, da música. É só realmente não tô afim, não é o que eu quero naquele momento. Porque quando eu vou gravar um vídeo, eu quero gravar vídeo de algo que eu esteja com vontade, gente. Porque, de novo, me repetindo, gravar vídeo, editar, tudo, dá muito trabalho. E se eu tiver que ainda fazer de um artista que eu não tô afim de fazer, o canal vai perder o sentido, né? Eu vou começar a ficar chateada com o canal, não vou querer mais fazer vídeo. Então, esse não é o objetivo do canal. Eu vou só trazer aqui o que eu realmente quero falar e tô afim de falar. Às vezes até pra falar mal, gente. Às vezes eu tô afim de falar mal de alguma coisa, sabe? Então, é isso, tá? Tô me enrolando um pouco, mas eu só queria realmente dizer que o canal vai continuar para 2026. 2027 é um novo ano, quem sabe, né? Mas vou continuar o canal para 2026. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, vai continuar. Vou variar, vou continuar com react de álbum. Vou tentar trazer mais react de singles, porque eu trouxe poucos ano passado. Mas aí eu acho que eu vou trazer esse react de singles num formato diferente. Eu aí acho que eu vou fazer shorts, como eu fiz com Church da Jade. Eu fiz, deu bastante certo até, deu bastante views, eu fiquei muito feliz. E eu pretendo continuar com isso para 2026. Sabe aqueles vídeos que não vão render um vídeo grande de mais de 10 minutos, sabe? Daí eu posso fazer um short pequenininho falando sobre um lançamento em específico e tal, para não deixar vocês por fora e tudo. Eu acho que vai ser legal. Eu não prometo assim, vou fazer sempre, vou ser, todo dia vai ser um short de alguma coisa. Sabe, quando der, eu vou tentar. Mas como eu falei, só pra gravar um vídeo já é uma trabalheira. Se eu fosse também focar em shorts, eu sei que shorts, reels, tudo fazem o canal crescer muito mais. Mas realmente, se eu fosse botar mais essa obrigação, daí seria too much, sabe? Agora, o começo do ano, janeiro e fevereiro, vai ser mais tranquilo, porque eu tô de férias do meu trabalho, então é mais tranquilo. Eu vou ter mais tempo pra focar no canal, né? Vou estar de férias da faculdade também, amém. Então, eu vou poder focar mais no canal e fazer mais vídeos e pesquisar e tudo. Poder fazer mais frente de vídeo. Eu pretendo fazer isso nas minhas férias, fazer uma frente de vídeo pra me deixar tranquila, né? Não ter que ficar toda semana, eu tenho que gravar um vídeo essa semana. Tipo, não, já tem uma frente, sabe? Eu gosto de fazer isso. É que nem eu fiz no ano passado, né? Que eu tava de férias em julho, daí eu deixei uma frente até novembro. Puta que pariu, eu deixei uma frente muito grande. Mas é isso, tá? Eu vou continuar com os vídeos, como eu falei, toda quinta-feira, meio-dia em ponto. Vou tentar postar mais shorts, postar mais TikTok, não só pra falar sobre música, mas pra falar mais coisas sobre música, mas também pra fazer o canal chegar em mais gente, tá? Esse é um objetivo que eu tenho. Não prometo, mas prometo tentar. Eu não prometo que eu vou manter, mas prometo que eu vou tentar, né? E mais coisas pra falar? Acho que só, né? De resto, não vai mudar nada no canal. Vai ter, como eu falei, vai ter react de álbum e vai ter o foco, né, do canal para esse ano é react de álbum e ranqueando. Os ranqueandos eu vou sempre tentar não ficar numa nota só no ranqueando. Por exemplo, eu comecei o ano com ranqueando de singles, fiz bastante ranqueando de singles dos artistas. Teve um ou outro ranqueando do Grammy, teve um momento de ranquear categorias do Grammy, teve o ranqueando de VMAs. Acho que isso, né? Mas o foco mesmo foi ranqueando de singles dos artistas. Daí, pro final do ano, eu fiz ranqueando álbuns específicos dos artistas. Esse começo de ano eu pretendo focar em ranqueando discografias. Eu não sei quem é que vai ser a primeira que eu vou fazer isso, eu tô com os nomes na cabeça, mas eu vou tentar sempre pegar artistas que têm discografias grandes, tá? Um bom número de álbuns na discografia. Porque pegar esses muito recentes, que tem só 3, 4, até 5 álbuns, eu acho, tipo, muito pouco, assim, ficaria um vídeo muito curto, muito rápido. Então, vou tentar sempre pegar artistas que têm bastante álbuns na discografia, tá? Tô na dúvida entre Madonna, Taylor Swift, tô entre as duas pra fazer esse ranqueando de álbuns. E vai ser o foco nesse começo de ano. Obviamente, eu tô preparando, assim, pro meu retorno. Se tudo der certo, é pra semana que vem sair o ranqueando de... Não sei se semana que vem, tá? Porque semana que vem
Eu acho que vai ser semana que vem. Pra sair o ranqueando de performances do Super Bowl, no intervalo do Super Bowl. Tô prometendo, tá? Vou gravar esse vídeo. E outros variados, né? Eu pretendo também, se der um número legal de performances, fazer o ranqueando performances do Grammy, pra gente continuar falando sobre o Grammy, tudo que vai ter, que vai acontecer em fevereiro, se eu não tô enganada, começo de fevereiro. Posso estar enganada, mas eu acho que é isso, começo de fevereiro. Então, além de ter esse especial de discografias, vai ter vídeos esporádicos de ranqueando com um tema diferente. E um outro tema que eu quero trazer é o ranqueando de os 20 maiores hits da Billboard de cada ano. E eu pretendo começar 2010 indo até 2025 e quem sabe no futuro voltar para trás, né, para os anos 2000, quem sabe. Mas é outra ideia de ranqueando que eu tenho para esse ano. E no momento são essas duas ideias principais que eu tenho para fazer vários vídeos. Como eu falei, repetindo de novo, vai ter ranqueados diferentes. Como eu falei, já tenho do Super Bowl que eu já tô encaminhando. Se der certo, vai ter performances do Grammy, pode ter performance do VMA de novo, porque deu muito certo do ano passado. Ranqueando de singles também, esporadicamente, quando eu quiser fazer, posso fazer de singles. Eu tenho um da Beyoncé que tá pronto, só tem que gravar, tá? Mas tá faltando tempo. Não é tempo, mas vontade mesmo, né? Acho que quando ela anunciar o álbum para 2026, né? Que ela tá prometendo que com certeza vai sair, eu faço um ranqueando singles dela pra entrar na hype, né? Mas esse vídeo tá ficando muito longo, gente, então eu vou encerrar ele por aqui. Mas assim, acreditem em mim, continuem aqui, compartilhem meus vídeos, é muito importante, compartilhem para chegar para mais gente, pra gente crescer mais. Eu quero muito crescer mais esse ano, muito, muito mesmo. Pelo menos assim, não vou botar uma meta enorme, mas chegar a 500 inscritos. Uma meta assim, por baixo, sabe? Ah, vamos ver se dá 500 inscritos, tá? E a gente vai vendo a cada ano, tá? É um projeto que tá me deixando muito feliz de fazer, eu tô feliz. Teve um momento ou outro que um vídeo que eu achei que ia bem, não foi tão bem, ou um vídeo que me surpreendeu, sabe? Eu acho que os momentos que mais me deixam feliz é um vídeo que vai bem e me surpreende, sabe? Então, tô feliz, tá bom, com esse canal, com o que a gente conquistou até agora e vamos conquistar muito mais. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilha com todo mundo de novo, se inscreve. E, gente, um ótimo 2026 para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!